Amém? Muito feliz, tá? De estar com essa oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Me chamo Pastor Tiago Santos, aqui do Brasil, no estado do Ceará, no município de Fortaleza. Então, estou muito feliz por essa oportunidade, esse momento tão importante que é a palavra de Deus. Amém? Quem tiver as suas Bíblias, que abram comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós mencionamos nesta noite, ele é um texto confrontador, porém um texto abençoado pelo nosso Deus. Nós estamos passando, nós bem sabemos e vimos nas mídias, vimos na internet, vimos onde nós moramos, nós conseguimos contemplar essa falta de avivamento, essa falta de busca. O que é avivamento? Avivamento significa trazer vida, voltar a viver, estar nítido, transparecido. E o mundo está vivendo um momento onde este avivamento está escasso. Por quê? Por causa da vaidade, por causa de ambição, por causa de invejas, por causa de desejos que não são agradáveis ao Senhor. Como o próprio Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer, o motivo das vossas contendas, o motivo das vossas intrigas, é nada mais e nada menos por vaidade, cobiça. Pede, mas pede mal, para os seus próprios deleites. Ou seja, o mundo está vivendo um esfriamento espiritual, aonde muitos não conseguem liberar perdão, muitos não conseguem estender a mão, muitos não conseguem liberar uma palavra de vida, porque não tem como uma pessoa morta, fria espiritualmente, declarar ou liberar uma palavra de vida. E aqui no livro de 2 Crônicas, Deus está declarando assim: se o meu povo, sobre os quais meu nome invoca, ou seja, os crentes, o povo de Deus, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o Deus que entregou o seu Espírito e ao terceiro dia ele ressuscitou, o Deus que trouxe cura, o Deus que prospera, o Deus que sara, o Deus que salva, o Deus de batalhas, o Deus de guerras, o Deus general de guerra, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro. Então, ele está dizendo, se o povo que invoca o nome dele, o povo que se diz crente, porque, infelizmente, hoje, se nós colocarmos duas pessoas, uma pessoa que não é crente e outra que é, não posso generalizar, mas muitas vezes, fica até difícil no olhar humano identificar quem é de Deus e quem não é. Não estou aqui para pregar costumes, mas o povo de Deus, o povo de Deus, ele tem a essência do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo.
E Cristo está dizendo, o próprio Deus está dizendo, se o meu povo, sobre os quais meu nome é invocado, se humilhar, primeira característica de um povo, primeira característica de um homem e uma mulher que quer ser avivado, que quer estar fumegando com o fogo do Espírito Santo. Quero aqui abrir um parênteses que avivamento, muitos, principalmente aqui em alguns estados do Brasil, avivamento para muitos aqui é rodar, pular, falar em línguas, né? Sapatear, dons. Isso, pastor, você está dizendo que isso não é do Espírito? Não, isso é do Espírito, sim. Mas a evidência do avivamento não está centralizado só nisso. Isso é como se fosse um acréscimo na vida de uma pessoa onde Deus deposita, como se fosse a recompensa de sua busca. Como, pastor Tiago? A pessoa que busca, a pessoa que ora, a pessoa que jejua, a pessoa que abençoa, a pessoa que perdoa, a pessoa que busca o Senhor, a pessoa que vive de propósito com o Senhor, a pessoa que abre mão da sua vida pelo Senhor Jesus, automaticamente essas coisas são agregadas. É por isso que Jesus vai dizer que os sinais seguirão ao que crê. Então, uma pessoa avivada nem sempre é uma pessoa que tem os dons, porque tem muita pessoa, infelizmente, que prega muito bem, mas não tem uma vida regrada com Deus. Tem pessoas que pregam a Bíblia, mas não vivem elas. Tem pessoas que vivem em círculos de rodas de oração, mas não consegue perdoar o seu irmão, não consegue estender a mão para o necessitado. Então, avivamento, ele não é pela metade. O avivamento, Deus quer um avivamento sobre o seu povo, um avivamento completo, um avivamento genuíno, um avivamento que faça a diferença, um avivamento 100%. É isso que Deus quer da minha vida, da nossa vida. Entenda, não estou julgando, não estou aqui colocando costumes. Se você aí é uma pessoa avivada, então você e eu temos a responsabilidade de avivar outras pessoas. Nós somos agentes de vida. Estamos com as tochas de fogo nas mãos para poder acender, fumegar sobre a vida dos nossos irmãos. Então, primeira característica de um povo avivado é se humilhar. E a palavra humilhar aqui não está dizendo de pobreza, está dizendo de uma pessoa humilde, porque a Bíblia diz que a soberba, ela procede, ela leva à ruína. Então, Deus está dizendo se humilhar, ser humilde, ser uma pessoa benigna, ser uma pessoa ajudadora, ser uma pessoa sem nenhum tipo, de repúdio do seu próximo. Então, Deus está dizendo para nós nesta noite, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aquele que invoca, aquele povo que ora, aquele povo que vai para a igreja, aquele povo que prega, aquele povo que louva, aquele povo que intercede, se humilhar, primeira característica, humilhação, humildade, porque ninguém é melhor do que ninguém. O homem, o ser humano, ele pode sim colocar na balança as qualidades, as perfeições, os talentos de ambos. Um bom pregador, um bom orador, um bom cantor, um bom tocador. O homem pode sim exaltar e colocar na balança esse tipo de atributo, porém Deus, ele é bem claro que aqui não existe acepção de pessoas. Somos todos iguais perante o Senhor. Estamos debaixo da potente mão do Senhor. Nós estamos sujeitos ao poder do Espírito Santo. Existem muitos que usam do talento para se soberbecer, mas a Bíblia diz que aqueles que são soberbos, Deus abaterá. Então, nesta noite, Deus está dizendo, por mais que você seja talentoso,
por mais que você tenha talentos. Eu me lembro de João Batista, a Bíblia diz que João Batista, na beira do Rio Jordão, uma multidão vinha ter com ele para batizar. Mas no dia que Jesus apareceu, ele para o batismo, olha para Jesus, aponta o dedo, pega toda a atenção do povo que estava sobre ele e lança em Jesus e disse: olha, é dele que eu venho falando o tempo todo, a qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ou seja, João Batista, antes de Cristo, aquela multidão estava focada nele, acreditava nele, tinha confiança nele. Alguns até lisonjeava ele, mas a partir do momento que ele vê Cristo, ele diz: olha, essa glória, tudo que eu tenho não é meu, é dele. Eis aí o Cordeiro do mundo, eis aí o Cordeiro que vai salvar o mundo. Ele aí, ó, ele é melhor do que eu. Eis aí ele, ó, tá aí, eu não sou nem digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu não sei se quando você canta, você prega, você faz algum trabalho na obra de Deus, você consegue atrair a multidão, mas lembre-se, a glória é de Deus, não é sua, não é minha. Como foi falado, como foi cantado aqui nesta noite, se não for Deus, nós não estaríamos aqui, a nossa casa não estaria de pé, esse grupo não existiria. Então, tudo é Deus, é como a Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem, diz: nenhum poder é dado se do alto não vier. É Deus que dá o dom, é Deus que derrama a unção, é Deus que derrama a graça, é Deus que abre a porta, é Deus que fecha, é Deus que cura, é Deus que permite a enfermidade, mesmo permitindo, é para a glória do nome do Senhor. Então nós temos que ter humildes e entender que por mais que nós podemos ser usados por Deus, por mais que aquilo atraia a multidão do que nós fazemos em Deus, a glória é dele. Permanecemos humildes, estendendo a mão, abençoando a nação, porque juntos nós somos mais fortes. Então, a primeira característica de um povo avivado que se diz crente é humilhar. Segundo, orar. Vivemos uma geração e um tempo que está tão corrido: trabalho, casa, filho, família, empresa, igreja. O tempo é tão corrido que as pessoas estão abrindo mão de orar, estão abrindo mão de clamar ao Senhor. Muitos só oram quando não dá certo, enquanto a Bíblia diz que nós temos que consultar ao Senhor, orar ao Senhor, antes de fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que Jesus ele vai dizer: quando tu for orar, tu entra no teu quarto, tranca a porta e ora ao teu Deus em secreto, porque o Deus que te ouve em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Entenda, eu não sei se aí na Angola já existe essa frase, mas aqui no Brasil existe uma frase, existe uma ideia que dizem que Satanás ele não consegue ler a nossa mente. Amém. É verdade, porque ele não tem onisciência. Então, a gente ora na mente, ele não sabe de nada, mas tem um lugar na terra, aí dentro da tua casa. Escute, Abramando, Comandarábia. Escuta uma coisa: dentro da tua casa tem um ambiente que quando você dobra o seu joelho, Satanás ele não entra, Satanás ele não ouve, e mesmo se ele tentar, ele vai cair por terra no nome de Jesus. Pastor, que lugar é esse que eu posso orar? O diabo posso clamar em voz alta, eu posso orar em voz alta, e Satanás não vai ouvir. É o que está em Mateus 6, entra no teu quarto e tranca a tua porta. Ora ao teu Deus em secreto. Se é secreto, ninguém entra, é só você e ele. Então, entenda uma coisa: o teu quarto é um ambiente secreto com Deus, aonde nenhum espírito maligno, nada interfere aquilo que você apresenta ao Senhor. Então, ore ao Senhor, busque ao Senhor. O povo tem que orar. A Bíblia diz que Josafá, quando percebeu que viu um grande exército contra ele, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se consagrar, ele bota o povo para orar, porque o segredo está na oração. A oração é que deixa o crente de pé, é a oração que dá a visão ao povo de Deus. A Bíblia diz que Daniel, no capítulo 6, ele orava
3 vezes ao dia, como de costume. Aí você diz, pastor, mas espera aí, Daniel orava 3 vezes, mas mesmo assim ele entrou dentro da cova dos leões. É verdade, mas entenda uma coisa, a oração nem sempre vai te livrar de uma prova, a oração nem sempre vai te livrar de uma armadilha, a oração nem sempre vai te deixar isento de situações difíceis, mas uma coisa a oração te garante, se você tem uma vida de oração, por mais que você entre na cova como Daniel entrou, quando você entrar na cova, o anjo do Senhor estará contigo. Sabe qual é a diferença de um crente que ora e um crente que não ora? Porque o crente que não ora, quando ele vai para uma luta, quando ele passa por dificuldades, por situações difíceis, ele passa só, ele passa aflito, ele passa desesperado. Mas um crente que tem vida de oração, ele pode até entrar na prova, mas o Senhor estará lá. Um crente que não tem vida de oração, quando a porta se fecha, ele se desespera, ele fica preocupado, é setado com crise de ansiedade, pede dinheiro à agiota, ele fica sem direção porque não ora, mas um crente que ora, por mais que a porta se feche, ele crê que Deus vai prover, não falta o alimento, não falta veste, não falta o que calçar, não falta o que comer, porque quem tem vida de oração entende o propósito. Quem tem vida de oração, ele entende, crê e produz, e vai dizer o que Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Então, a partir do momento que a gente começa a orar, a buscar o Senhor, ele estará lá para dar livramento, para entrar com providência, para entrar com pastor, mas como isso é possível? Porque você é uma pessoa que ora, e quem ora tem intimidade com o Senhor. Quem ora está dizendo para o céu, eu necessito dialogar com alguém que pode me ajudar. Quem ora está dizendo para o céu, eu estou aqui para expor as minhas feridas. Então, nesta noite, não faça nada precipitadamente. Ore ao Senhor e Ele te dará o escape. Então, vamos lá. Se o meu povo sobre os quais meu nome é invocado, se humilhar e orar, e buscar a minha face, ou seja, a oração do arrependimento. Porque existe uma diferença entre arrependimento e convencimento. Uma pessoa, quando ela é convencida de algo, é assim, ela está fazendo algo de errado, ou alguém, uma palavra, uma pregação, a convence. Realmente eu errei. Realmente eu pisei na bola. Poxa, realmente eu fiz errado. Ela foi convencida. Por quê? Porque amanhã está fazendo de novo. Depois da manhã está fazendo de novo. Depois, 3 dias está fazendo de novo. Ou seja, ela se convenceu que está errada, mas continua fazendo. Mas o verdadeiro arrependimento, ou seja, o verdadeiro arrependimento está em orar e buscar a face do Senhor. Como é que eu busco a face do Senhor para ser avivado? Oh, glória! Buscando, jejuando, se consagrando, se desviando das aparências do mal, se desviando das más companhias, porque Paulo diz que as más companhias, ela corrompe, ela quebra, ela destrói os bons costumes. Então, Deus está dizendo nesta noite que o avivamento ele também vem pela oração, humilhação e a busca. Porque a Bíblia é clara. Chegará um dia que vão buscar e não vão achar. Chegará um dia que vão procurar e também não vão achar. Então, a oração do arrependimento é aquela oração que Davi fez no Salmo 51, que se derramou na presença de Deus, se humilhou na presença de Deus, e a Bíblia vai declarar que ele vai dizer algo muito importante, e isso é muito, muito forte, quando ele diz, olha, tira tudo de mim, porém, não tira de mim o seu espírito.
Uma pessoa que verdadeiramente está arrependida, ela não está nem aí porque vai acontecer. Ela não está preocupada com as consequências que sobrevirão sobre o erro dela, mas ela está preocupada e desesperada, com medo de perder a presença de Deus. Aleluia. Então, temos que orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, declara a maneira do verdadeiro arrependimento. Agora ele vai dizer, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, a enfermidade espiritual. Irmão, Deus tem várias maneiras de avivar o seu povo. Você quer ver um crente buscar o Senhor na geração que vivemos? A porta se fecha. O relacionamento não dá mais certo. Um filho enfermo, uma enfermidade, que são pré-requisitos de um avivamento. O que é um pré-requisito de um avivamento, pastor Tiago? O que está acontecendo na pandemia que nós passamos, a gente viu muita gente se levantando, voltando para Deus, amém, mas também vimos muitas pessoas que estavam na igreja, mas se revelaram quem eram. Então, é uma espécie de peneira. Então, os pré-requisitos do avivamento, às vezes, vêm como uma tragédia, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema familiar, um problema ministerial. Parece que a pessoa ela acorda. Eu me lembro do carcereiro do livro de Atos, capítulo 16, a qual vai nos relatar que Paulo e Silas entram na prisão. No livro de Atos, nós bem sabemos que é um período onde a igreja estava sendo muito perseguida, e com certeza, muitos crentes estavam presos dentro daquele lugar. Então, imagina comigo, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Imagine quantas vezes aquele carcereiro não ouviu palavras como essa. Aceita Jesus. Deus tem um plano na tua vida. Se arrepende dos teus pecados. Aceita Cristo. Sai daí. Não faça isso conosco. Jesus, ele vai te salvar, por mais que você seja rebelde. Jesus, ele se salva. Basta só você confessar. Quantas palavras de Deus aquele carcereiro recebeu e ele não deu crédito. Mas como Deus queria um avivamento na vida daquele homem, o que foi que ele fez? A Bíblia vai dizer que ele coloca Paulo e Silas lá dentro. E o texto diz que no capítulo 16, versículo 24, ele vai dizer, 24, 25 diante, e perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando hinos ao Senhor. E, de repente, sobreveio um grande terremoto que sacudiu a cadeia e quebrou, abriu os cárceres. A Bíblia diz que aquele carcereiro, ele toma um susto e acorda. E toma um susto e vê as portas abertas, vê os presos tudo solto. E ele tenta se matar porque, na lei da época, se ele perdesse, o carcereiro que tivesse de plantão, perdesse, algum preso fugisse, ele seria levado à morte em praça pública junto com seus familiares. E a Bíblia diz que quando ele vê aquela situação, que ele olha para Paulo, ele vai dizer, o que é que eu faço para me salvar? Espera aí, ele já sabia. Ele já sabia o que deveria ser feito. Mas foi necessário uma rebelião dentro do carro. Deus teve que sacudir, balançar a cadeia. Deus teve que abrir os carros para mostrar para aquele homem, para ele ver que Deus queria algo com ele. Porque minutos antes, hora antes, o povo pregou e não ligou. Mas quando Paulo e Silas entram e pregam e tudo acontece, ele toma um susto, ele fica com medo. Deus criou uma situação caótica, Deus criou o medo. Deus permitiu o pavor tomar de conta daquele homem. Deus permitiu aquele homem sentir a morte de perto. E ele vai dizer, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí, nesse momento, a Bíblia diz que Paulo chega e diz, crê no Senhor Jesus e será salvo por tua casa. Provavelmente a mesma mensagem que os demais
possa ter dado. Mas tem situações que, para Deus avivar a gente, infelizmente, ele usa de recursos caóticos, ele usa de recursos desagradáveis, mas que vão nos levantar, vamos voltar a orar, vamos voltar a ser crente, vamos voltar a louvar, vamos voltar a ajudar os nossos irmãos, vamos voltar a perdoar, vamos voltar a congregar, vamos voltar a trabalhar no reino de Deus. Então, Deus usa essas preliminares, esses pré-requisitos para poder avivar o seu povo. E graças a Deus que isso tem dado certo, o povo tem se levantado, o povo tem buscado ao Senhor, o povo tem se dobrado perante o Senhor, o povo tem servido com excelência, o povo tem buscado a presença de Deus em jejum e oração, leitura da Bíblia, o povo tem reverenciado, glória a Deus por isso, mas é necessário, às vezes, Deus fazer isso para que o povo desperte, porque o mundo, os demônios, principado, potestades, influências malignas, estão colocando na mente dos nossos irmãos que nós temos que se preocupar com o nosso bem-estar, que nós temos que se preocupar com a nossa maneira de viver, com o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. Enquanto a Bíblia vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga. Eu não estou dizendo que é para você abandonar a sua família, eu não estou dizendo que é para você deixar o seu emprego, eu não estou dizendo que você não pode viver no melhor da terra, não. O que eu estou querendo dizer é que Deus tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida. Então, o avivamento ele vai vir por intermédio disso. Crente que não ora não é avivado, crente que não lê a Bíblia não é avivado, crente que só participa do culto e volta para casa não é um crente avivado. O avivamento não é na igreja, o avivamento ele é na sua casa, o avivamento é quando você está no seu lar, o avivamento é entre você e Deus, o avivamento coletivo já é outra história, mas o avivamento que Deus quer particular com você é um avivamento que para a sua carne pode ser algo doloroso, porém Deus tem vitória. E você, como a Bíblia diz, os ministros são como labaredas de fogo. Você é uma labareda de fogo na mão de Deus, você é um instrumento de Deus para curar, para resgatar, para salvar vidas, para atrair os céus à terra por intermédio de louvores, como a Bíblia mesmo diz no Salmo 22, verso 3, que o Espírito Santo ele habita no meio dos louvores. Para concluir, ele vai dizer assim: perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, a oração, mesmo de alguma distância que fizer para este lugar, será respondida. Por quê? Devido ao que Cristo fez na cruz, o Senhor já não habita um edifício, mas sim nos corações e vidas dos crentes, como diz lá em 1 Coríntios 3, verso 16. Então, alguns pilares de uma igreja avivada. Primeiro, uma igreja humilde. Segundo, uma igreja que ora, que busca a face do Senhor. Terceiro, quarto, uma igreja convertida, metanoia, mudança de pensamento. Dessa forma, Deus vai abrir os céus em favor da sua igreja, vai estar com os olhos abertos e os ouvidos atentos à oração desta igreja. Então, a palavra que eu deixo para vocês nesta noite, voltada para o avivamento, é: vamos procurar viver esses 4 pilares, e desta forma, o céu se abrirá e Deus nos abençoará para a glória do seu nome. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.